Olá aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nos acompanham em nosso estudo da obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditada, como sempre dizemos, pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido e amado Chico Xavier. Hoje, dando sequência aos estudos, nós temos o capítulo 141, que recebe o título Hospitalidade. E antes de iniciarmos a leitura e as nossas explanações, quero informar aos amigos que eu vou fazer a leitura pelo Evangelho por Emmanuel, com os comentários às cartas de Paulo. E, em detrimento disso, pode ocorrer que quem acompanha pelo próprio livro verifique, identifique alguma palavra diferente. Entretanto, nenhuma palavra que esteja aqui ou que não esteja aí vai mudar o significado, porque foram só substituições feitas, mas com o mesmo sentido, ok? Então vamos seguir. Hoje nós temos, como dissemos, o capítulo 141 com o título Hospitalidade, em que Emmanuel traz as suas explanações sobre o versículo 2 do capítulo 13 da carta aos Hebreus. E aí pode ocorrer que algumas pessoas que tenham esse conhecimento, se perguntem, mas as cartas aos Hebreus, a carta aos Hebreus não é de Paulo, não foi escrita por Paulo. E nós não vamos entrar nesse mérito, nós não vamos abordar sobre esse assunto, ok? Vamos tão somente aprender com o que esse versículo tem para nos repassar e também com a interpretação do Espírito Emmanuel. Pois bem, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela alguns, sem saber, acolheram anjos. E já temos aqui um alvitre necessário para nós, Nunca esquecer da hospitalidade. Mas que hospitalidade? O que significa em verdade? A hospitalidade é o ato de acolher. Acolher em uma casa, se possível, sim. Mas existe algo que vai além de acolher dentro de casa. E Emmanuel vai abordar exatamente sobre isso. E ele começa dizendo assim: é provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimentos à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali, surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Observa e tê-los-ás no caminho, a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem vai te socorrer, te solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Que texto profundo e lindo do Espírito Emmanuel. Como colocamos inicialmente, essa hospitalidade, como algumas pessoas podem imaginar, não se resume em acolher, em amparar, em abrigar as pessoas dentro do próprio lar. Porque realmente as possibilidades, em muitos casos, nessa circunstância,
são reduzidas, são ínfimas. Existem pessoas que não vão ter um quarto a mais. Existem pessoas que não vão dispor de condições financeiras suficientes para acolher alguém e oferecer conforto em todos os sentidos. Então, a hospitalidade que nós temos aqui vai muito além desse sentido material. Ela vem nos convocar ao ato de acolhermos uns aos outros dentro do nosso lar interior, observando as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor, as pessoas muitas vezes que não conhecemos, mas que precisam de um teto que possa lhes abrigar com amor, nesse sentido mesmo de esclarecimento, de compaixão, de respeito, mostrando e evidenciando a dignidade que aquela pessoa tem. E assim ela mesma vai se sentir motivada a prosseguir, a continuar a sua jornada evolutiva, a buscar fazer o que é correto, a buscar refazer as suas rotas, reajustar as suas condutas e os seus caminhos. Muitas vezes nós nos retraímos com a justificativa de que nada mais podemos fazer porque não dispomos de recursos. Mas não é somente com os recursos da matéria que nós podemos fazer as coisas. Existem esses mesmos que fluem do coração, que são as virtudes, e que alcançam o outro e dão um conforto íntimo a cada uma dessas pessoas que estão precisando, e às vezes nós fazemos isso e nem percebemos. Outras vezes nós temos as oportunidades e deixamos de fazer, muitas vezes porque também esquecemos, não é? Estamos em alguns momentos andando, vivendo de uma forma tão acelerada, como se não houvesse amanhã, e por outros momentos nós estamos agindo de uma forma tão automática que acabamos esquecendo das pessoas que passam por nós, acabamos esquecendo do que nós escutamos as pessoas falando, dos sinais que cada uma dessas pessoas dá, e que nós teríamos o lenitivo para essas queixas, nós teríamos o lenitivo para essas dores que as pessoas sentem. Porque todos nós temos a necessidade desse acolhimento. Todos nós precisamos desse amparo uns dos outros. Qual de nós poderá dizer que não passa por situações aflitivas? Qual de nós poderá dizer que tem todos os dias as 24 horas de felicidade? Qual de nós poderá dizer que não precisa do outro? Nenhum de nós pode dizer isso, porque nós temos sim as aflições, nós temos sim os momentos que vão pedir de cada um de nós força, as situações que vão pedir que paremos mesmo para fazermos uma reflexão, e muitas vezes, se não tiver um olhar externo, uma segunda ou uma terceira pessoa para nos advertirem, para nos darem a força, para em um ato de fraternidade nos orientarem, nós podemos nos demorar muito mais nesses momentos do que o necessário. E por isso que é tão importante acolhermos-nos uns aos outros, por isso que é importante darmos esse abrigo no nosso lar interior, porque nós vamos permitir a outra pessoa que se soerga, que se levante, que veja que em meio às tribulações, em meio às situações que são difíceis, ainda que nós não as vivenciemos, é muito importante frisarmos isso, de não queremos reduzir a dor da outra pessoa, né? No sentido de dizer que ela não existe ou que ela é muito pequena, porque é a outra pessoa que está sentindo. E ela precisa ser respeitada nesse momento, porque o que não é dor para mim, o que não me atinge, o que não me afeta diretamente, ou o que para mim não tem um significado tão grande, para uma outra pessoa que está em uma outra experiência, num outro contexto, essa mesma dor pode ser muito mais forte.
pode ser muito mais intensa e profunda. E se nós dissermos que ela não dói, nós estamos invalidando o que a outra pessoa sente. Não é esse o sentido. Nós não devemos invalidar as experiências alheias, mas sim pegar na mão e abraçar e levantar e soerguer e compartilhar as forças, a fé, implantar naquela pessoa a esperança, dizer que tudo vai dar certo, falar da fé espírita, essa fé raciocinada, dar ali o entendimento para que cada pessoa possa seguir na sua própria experiência, tendo a certeza de que cada passo dado em cada passo certo dado vai fazer a pessoa alcançar a resolução daquela situação, daquele problema, daquela dor. Tantos são os irmãos que nos buscam com as dores da alma, com as chagas que não existe fármaco humano que possa curar. Existe tão somente o antídoto da fé, da fraternidade que nós podemos e devemos compartilhar com cada um e cada uma que nos cruza o caminho. Para isso não é necessário sejamos palestrantes, expositores, atendentes fraternos, fluidoterapeutas. Não é preciso que tenhamos cargos nas instituições espíritas para deliberarmos agir com amor. É preciso ter somente a mensagem do Cristo dentro do coração. E assim nós estaremos aptos para socorrer a todos esses que nos buscam, sejam encarnados, sejam desencarnados. Não nos detenhamos às possibilidades materiais, porque muitas vezes realmente não teremos. Mas lembremos, nós somos espíritos numa experiência material, não o inverso. Tudo isso que é matéria um dia vai passar. E nós não vamos levar para o plano espiritual senão as nossas aquisições espirituais. E quando falamos de acolhimento, nós lembramos muito do filme do Chico, em que ele acolhia diversas pessoas na sua casa e ele não morava sozinho. Olha, vejamos bem o exemplo de Emmanuel sendo colocado aqui na vida do Chico, né? E ele não morava sozinho, morava com os seus familiares, seu pai, né? Suas irmãs e seus irmãos e seu sobrinho. E chegou um tal momento em que disseram assim: Chico, não está dando, não vai ser possível continuar, porque o movimento aqui em casa está muito grande, Chico. Nós não estamos mais tendo privacidade. Então nós chegamos a uma decisão: ou nós saímos, ou você sai. Então, nesse momento derradeiro, em que ele estava sendo convocado a se retirar da sua própria casa, em detrimento dos seus trabalhos de assistência, ele, num ato de humildade e amor, abraça a pessoa que estava lhe dando aquele recado e pede desculpa e se retira da casa. A partir daí, então, ele segue a sua caminhada iluminada, independente disso. Mas vejamos como que Chico agiu diante dessa situação. Ele estava dando acolhimento físico, mas em detrimento do acolhimento moral, ele foi expulso da própria casa. É um exemplo de dignidade espiritual que todos nós podemos aspirar. Vermos que não basta apenas o acolhimento moral, o acolhimento físico. Nem sempre ele será necessário. Existem pessoas que têm um lar, que têm uma casa, que têm carros, que dispõem de tudo, mas que não têm amor, que não têm felicidade. E são esses que poderemos oferecer a essas pessoas o que elas verdadeiramente precisam. No exemplo do Chico, ele em nenhum momento deixou de
compartilhar o amor, o esclarecimento, as cartas consoladoras que depois ele viria a fazer. E mesmo com todas as dificuldades, sim, que Chico passava, ele persistiu firme diante da sua própria fé. Porque nem sempre quem pode oferecer o amor, o acolhimento moral, vai ter um acolhimento físico para si próprio, mas vai estar cheio de entendimento espírita, de entendimento cristão para ser veiculado, para ser compartilhado, para ser doado a tantos quantos precisarem. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje, tendo o convite do Emmanuel para que nós possamos oferecer hospitalidade a todos os que nos buscarem. Não usemos justificativas materiais para o que nos convoca no âmbito do Espírito, porque para isso todos nós, que já temos a mensagem do Cristo no coração, estamos prontos para fazer. E aqui queremos também agradecer, porque esse é o último vídeo do ano de 2023 da minha parte, na próxima semana vai ter do Neto, mas queremos agradecer a todos e a todas que estiveram conosco durante o ano de 2023, compartilhando desses estudos e fazendo juntos esse momento de aprendizado, esse momento de entendimento e compreensão que nos eleva ao alto, que nos conecta ao bem, que faz nos sintonizar com mais facilidade, com uma maior sensibilidade com os espíritos superiores, que possamos então estar juntos no ano de 2024, estudando e aprendendo cada vez mais. Um Feliz Natal a cada um e a cada uma, que Jesus renasça sempre no nosso coração e na nossa mente, e que 2024 seja um ano de conquistas, de felicidade, de amor, de fé e muita paz. Muito obrigado a cada um e a cada uma por essa companhia, por todos os momentos. Que Jesus nos abençoe o coração. Muita paz.